Bom, então vamos dar início à nossa live desta terça-feira, né, como programado. Essa live faz parte de uma sequência de 6 edições que faremos, onde pretendemos trazer uma mensagem de oportunidades, né, uma mensagem positiva de oportunidades que teremos no pós-pandemia, né? Mas para que a gente chegue no pós-pandemia com força e energia para aproveitarmos essas oportunidades, é necessário que nós agora já nos preparemos para isso, né? E que a gente realmente chegue no momento adequado com a estratégia, com uma nova estratégia, né, desenhada dentro desse cenário que nós estamos vivendo atualmente, que implica no repaginar o negócio, no repivotar a sua forma de gestão, enfim, na forma de comunicação com o seu público, com os seus clientes, com os seus fornecedores, né? Porque já comentamos aqui nas lives anteriores também, uma coisa é certa, nós estamos num turning point, nós estamos num momento de virada, né? É um divisor de águas. As coisas nunca mais voltarão a ser exatamente como elas eram, né? Então, para isso, as empresas precisam se preparar, para isso, as empresas precisam estar organizadas e o planejamento estratégico ágil nesse momento será o diferencial que irá, enfim, resultar no sucesso ou no insucesso das organizações. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante aqui, é o tema de mercados internacionais, porque o mundo nunca esteve tão conectado, né? Haja vista aí que um problema num país parou o mundo, né? Então, esse é o maior exemplo de globalização que a gente pode presenciar atualmente, né? E então nós temos que enxergar os mercados também de uma forma global, né? E para isso nós temos que conhecer, né, enfim, essas idiosincrasias, né, esses elementos, esses indicadores que fazem parte de cada um desses mercados. Então, eu vou passar agora para o Paulo Guerra, né, para ele dar continuidade. Perfeito, então. Bom, gente, é só para avisar quem está ali no Instagram, tá? Eu já coloquei o link do YouTube, para quem quiser acessar pelo YouTube, também pode acessar pelo YouTube. Pode fazer suas perguntas por lá também. Pode fazer as perguntas aqui também pelo nosso Instagram também, tá? Então, o pessoal está ali. Eu já melhorei o som, estava conseguindo botar o som na caixa. Parece que agora ainda não sei se está liberado. Bom, vamos lá então, gente. Nós, na verdade, o que nós precisamos, né? Nós precisamos entender que esse momento de mercado, né, é um momento ainda de expectativa. A gente está analisando o que está acontecendo no mundo, né? E a gente já comentou na live da semana passada de diversas oportunidades que nós hoje temos, né? Possibilidade depois da pandemia. Então, a gente sabe que a área de tecnologia vai ser muito demandada, já está sendo muito demandada, e com certeza, depois da pandemia, muitas coisas vão ser demandadas. E abre-se muitas oportunidades, tanto no nosso mercado nacional, nós já falamos na semana passada, quanto nos mercados internacionais também. E para isso, então, a gente convidou aqui hoje o Paulo Goelter, que está lá em Berlim, na Alemanha, né? Tiramos ele da cama, né, Antonioni, né? Isso. Ele vai mais tarde hoje. Exatamente. Então, ele vai entrar com a gente aqui e vai permitir, então, que a gente possa, então, aí trocar uma ideia com ele, vai falar um pouquinho não só da questão
da pós-pandemia, mas também um contexto geral da internacionalização, né? Porque muitas empresas elas pensam que fazem internacionalização, mas não fazem. Então, ele vai falar um pouquinho disso, o que é internacionalizar, quais são as oportunidades que tem hoje no mundo, especialmente na Europa, onde ele está, né? Na Alemanha, e como isso pode, então, depois de passar dessa fase, que é a fase mais crítica, né? Que é a fase que nós estamos vivendo atualmente, como é que isso pode, então, ter oportunidades para aquelas pessoas que querem investir aí no mercado internacional, tá bom? Vamos colocar aqui, então, o Paulo. Paulo pode agora... Sim. Tudo certo? Ensinando, me escutando? Vamos lá, tá aí o Paulo. Bom dia, pessoal. Então, boa tarde para vocês aí no Brasil. Aqui na Alemanha já são 23 horas, 11 horas e 10 da noite, mas a gente está acostumado a trabalhar com o Brasil. Então, gostaria inicialmente de agradecer o convite, conversar com vocês aí, e vamos ver, eu acho que vamos ter um bate-papo bem divertido e informativo sobre questões de internacionalização do mercado nacional. Inicialmente, nós estamos fazendo essa atividade aqui na Alemanha desde 2003. Eu, pessoalmente, estou aqui desde 1983, 84, ou seja, a gente absorveu um pouquinho de como as coisas funcionam aqui, e a gente também tem bastante coisa para conversar com vocês a nível prático, muito porque a gente tem aqui o Sebrase em Berlim, que é o Centro Brasileiro de Internacionalização e Negócios, onde a gente tem diversas experiências práticas, a gente trabalha no dia a dia de internacionalização de empresas. E já começando, pegando a bola aí do Paulo Guerra, realmente, o que a gente vem falando aqui também, que existe aí muitas vezes conceitos sobre internacionalização que não condizem muito com a prática. Porque aqui, a nível internacional, é assim, se tu vem te apresentar, somos uma empresa internacional, o pessoal espera uma certa atividade. Digamos assim, exportar não é internacionalizar. Para aceitar internacionalizar, tu tem que ter, no mínimo, alguma estrutura no exterior. Isso condiz com muitas perspectivas mais novas no Brasil, que consideram o ID, investimento direto estrangeiro, como critério para a internacionalização. Mas isso aí vamos dar depois, vamos transformar isso em coisa prática e vamos contar para vocês um pouquinho do como é o ambiente de negócios aqui da Alemanha, né, Antonioni? E começando com isso, o que está pegando aqui? O que é Berlim? O que é Europa? O que está acontecendo aqui? Vamos botar isso aqui num conceito bastante prático. Então, Berlim, acho que muitos que trabalham na área, digamos, digital, sabem, é a capital das startups da Europa. Aqui, praticamente, nós batemos em São Francisco e batemos em Toronto. Ou seja, o espaço de Berlim ele é forte, e aí existem diversos clusters que estão aqui, digamos, estão bombando, literalmente, e esses são principalmente na área na técnica estão das fintechs e diversas outras, health tech, tudo que praticamente tem a ver com aí indústria 4.0, principalmente. E aí tem um provérbio muito legal que o pessoal diz aqui, que aí eles chamam Internet of Things, e o alemão diz there is no Internet of Things without good things. Ou seja, o alemão diz não tem boa internet das coisas sem coisas boas, e o que o alemão mais tem é coisa boa a nível de equipamento técnico. Então, aí casa um com o outro. Então, isso está pegando aqui nos últimos tempos. O que vocês devem ter percebido, escutado, foi o Brexit. O Brexit está sendo uma enxurrada de empresas da área fintech e da empresa que estavam lá em Londres, porque a Inglaterra toda saindo da União Europeia, com isso está gerando um monte de oportunidades para Berlim, porque esse pessoal todo está vindo para Berlim, principalmente na área de fintechs. Então, nós temos um desenvolvimento muito dinâmico aqui, uma coisa, digamos assim, as indústrias digitais bombando. Um outro dado bem interessante também, que a gente faz muitos processos de migração também para empresas brasileiras, e um dado que nos foi fornecido no ano passado pela Secretaria de Estrangeiros de Berlim diz exatamente que o número de técnicos, o número de estrangeiros que mais cresceu nos últimos anos foi o de brasileiros, e principalmente os técnicos de TI, porque aí tem empresas como a Zalando, como o Banco N26, como praticamente todas as empresas digitais que andam aqui, que estão absorvendo uma galera tremenda da área de TI.
do Brasil. Então, isso é uma outra realidade que a gente tem por aqui. Mas, então, isso foi para dar um panorama meio que genérico da situação e passando de novo a bola para o Paulo Guerra e para o Antonioni. Pessoal, o que vocês têm, digamos, de perguntas, de coisas que eu posso dar um insight de primeira mão por aqui? Bom, Paulo, eu acho que eu gostaria que tu começasse assim, nos apresentando um pouco. Você já falou das empresas que estão saindo da Inglaterra, etc., e indo para Berlim. Mas como é que tu vê o cenário assim? Nós temos conhecimento, né, de que a pandemia ela está provocando um empobrecimento de todos os países, né, um empobrecimento temporário, né? Você vê aí que as previsões do PIB são de crescimento negativo bastante significativo na maioria dos países, né? Praticamente todos. Eu acho que só a China que vai continuar crescendo, muito menos do que estava previsto, mas vai ter um crescimento positivo, enquanto que os demais países todos vão ser negativos. A Europa, em especial, né? A Alemanha é um centro econômico da Europa, tá? Por outro lado, você tem outros países como França, Itália, Espanha, Portugal, enfim, vários que estão com a economia bastante combalida. Você acha que esse contexto ele prejudica o processo de internacionalização ou isso pode ser visto até como uma oportunidade para as empresas nesse momento? Vamos lá. Então, aquela famosa a frase, toda crise é uma oportunidade. Começando por nós, pelo próprio Sebras, que a gente trabalha aqui em Berlim, a gente achou no problema, como é que vai ser essa crise? Será que nós vamos ser impactados? Fomos. Temos atividade como nunca. E isso praticamente se aplica também a todas as empresas do ramo digital aqui na Europa, na Alemanha principalmente. O que está acontecendo na prática? Sim, a situação econômica prevê queda do PIB aqui na Europa, de uma forma geral, em todos os países, e a Alemanha não vai ser nenhuma exceção. Os prognósticos aqui estão algo em torno de uma recessão por volta de 4%, ou seja, é o valor realístico. Tem projeções que saem até 2%, outras até menos 10%, mas eu acho que o realístico aqui está por volta de 4% de retrocesso da economia em decorrência do corona esse ano, mas com uma previsão de subir no mínimo 6% no ano que vem, que é o período que eles preveem de recuperação. De uma forma geral, o que nós podemos constatar é que essa pandemia ela está provocando aceleração de diversos processos na área digital. E é isso que interessa para a turma de softwares, ou seja, tudo o que praticamente estava previsto acontecer em 10 anos está acontecendo em 2. Nós estamos aí falando de videoconferências, de escolas, aprendizado digital, de tecnologia, de criptomoedas também. Saiu aqui na Alemanha o marco regulatório das custódias de criptomoedas. E praticamente essa pandemia ela está criando uma aceleração no desenvolvimento digital. E isso, as empresas, outro ramo são as empresas online. Por exemplo, quem é que está bombando é a turma que tem plataformas Software as a Service, SaaS, Omnichannel, aqui também na Europa, que tem condições de fazer a conexão com os marketplaces, software para marketplaces, a própria Zalando aqui na Alemanha tem uma posição muito forte. Ou seja, a gente vê, digamos assim, que a crise está impactando nos negócios mais tradicionais da economia. Mas na área digital, ela está provocando uma verdadeira evolução e uma aceleração de forma que a gente também vê, o que a gente está percebendo hoje também, nós temos empresas, assim chamadas Born Global, elas já estão começando a se posicionar agora, porque a partir do momento que a coisa tiver, digamos, uma
uma normalização, e é o que está começando aqui na Alemanha, porque, ao contrário, a Alemanha, ao contrário dos outros países da União Europeia, teve uma política muito boa. Nós temos aqui praticamente uma contenção. Nós não temos situações como na Itália, como na Espanha, graças a Deus, até na própria França, que é do lado, mas o federalismo na Alemanha é um dos fatores que organizou reações muito rápidas e, com isso, uma contenção. Nós não temos situações graves nos hospitais alemães, mas, e isso praticamente, com isso, a economia alemã se mantém robusta, as empresas estão operantes. O que fechou, que a gente constatou, foi comércio de rua nessa fase de shutdown, mas que está abrindo agora paulatinamente também, porque continua fechada a gastronomia. Mas isso, vocês estão vendo que são coisas tradicionais. Os mercados digitais estão literalmente bombando. Quem tinha aqui estava instalado, estava recebendo, digamos assim, com material em armazém aqui de fulfillment, conseguiu despachar diretamente. Isso, digamos assim, de uma forma, estão fazendo ótimos negócios aqui. Ou seja, a pandemia, de uma certa forma, ela gera diversos impactos na sociedade, de diversas naturezas, mas para a área digital ela está sendo um catalisador e um acelerador de desenvolvimentos, e principalmente para empresas na área de TI. E aí nos diversos clusters. Inclusive, né, Buelter, na questão da saúde, né? Eu não sei como é que é aí na Alemanha, mas aqui no Brasil, até bem recentemente, se falava muito na telemedicina, mas não tinha nada regulamentado, então nada era possível fazer. De repente, a pandemia, ela acelerou digamos, a formalização da telemedicina, né? Então, hoje já é possível, né, o médico consultar o paciente à distância, não que isso não acontecesse antes, mas agora acontece de maneira formal, né? Então, acho que também várias as oportunidades para empresas de tecnologia desenvolverem soluções para a área da saúde. Eu não sei como que isso é absorvido pelo mercado europeu na tua visão. Então, respondendo diretamente isso que me apresentaste aí, é um caso bem legal também, porque aqui o pessoal era muito, e continua sendo muito restritivo em questões de digitalização e de consulta à distância, por exemplo, na questão da área de saúde. Também tem outros ramos que eu vou passar para vocês depois também. Mas, por exemplo, até há pouco era vedada por lei a consulta online. Com a pandemia, isso foi liberado. Consulta em farmácia online também, até há pouco tempo estava sendo um problema. Abriram-se recentemente, está dando todas essas áreas de consulta, de telemedicina, farmácias digitais, tudo que está sendo atividade, mas também tudo que está sendo comunicação à distância em diversos ramos e nichos, está, digamos, bombando por aqui. E isso são oportunidades. Dá para vocês um outro exemplo que eu considerei. A gente teve na Médica, não desse ano, essa que passou, mas no ano passado, que é a maior feira de produtos de médicos e medicina. E tinham lá empresas, inclusive, se eu não me engano, era uma empresa gaúcha até, que tinha um sistema de rastreamento de macas ou de camas, leitos, nos hospitais, para otimização dos leitos. Isso são coisas que estão faltando aqui, porque o pessoal era muito ainda da planilha de papel. O pessoal é muito atrás com a digitalização aqui na Europa, porque eles temem perda de dados, invasão, papapá, com certa razão também. Mas, por exemplo, dando outro exemplo a vocês, não existe, como no Brasil, fórum digital. Consulta de processo aqui na Alemanha ainda é tudo pasta. O advogado tem que desarquivar uma pasta no tribunal, receber a pasta, levar para o escritório, passar na copiadora e voltar. Não existe o que tem. O Brasil é muito mais avançado, muitas vezes, em questões de e-government
Em questões bancárias também, aí eu vejo também uma grande oportunidade para pessoal que tem software na área bancária, que entra nas fintechs aqui para a Alemanha. O problema é que o brasileiro muitas vezes não acredita no próprio taco e diz, porque lá fora tudo é melhor. Não, não é. O pessoal aqui cozinha com a melhor água, ou seja, todo mundo cozinha com água. Ou seja, com isso, o que eu quero dizer com isso? Existem, sim, oportunidades para as empresas brasileiras se estabelecerem, internacionalizarem e entrar nos mercados aqui. Só que tem que ser uma coisa bem organizada. E aí vem um outro conceito que eu desenvolvi num artigo que eu publiquei recentemente. Hoje, todo mundo tem condição de se internacionalizar, só não internacionaliza que não quer. Por quê? Porque os problemas que ocorrem na internacionalização são problemas decorrentes do desenvolvimento e da saúde financeira da empresa no Brasil. Ou seja, a empresa sólida do Brasil tem condições de botar o pé aqui para fora também. A questão é se ela quer e se existe esse comprometimento, uma vez que o mercado brasileiro é muito grande e aí absorve muito da capacidade da empresa no Brasil. Respondi dessa área, Antonioni? Perfeito. Perfeito. Eu acho que seria interessante agora passar para o Gerhard, né? Para ele fazer a pergunta aí também. Perfeito, vamos lá. Nós identificamos uma série de oportunidades com essa questão da pandemia para as empresas de tecnologias, como a gente já comentou algumas aqui na área de saúde. Eu vejo também muita oportunidade na área de entretenimento, né? Porque o entretenimento ele não vai mais ser como era antes, ou seja, como é que a gente vai ter um show com aglomeração de pessoas, como é que a gente vai ter uma balada cheia de gente, como é que a gente vai ter um cinema cheio. Então, todas essas questões que envolvem o entretenimento, eles vão ter que se reinventar. Eu acho que aí entra muito fortemente a questão da realidade virtual, que estava caminhando, mas eu acho que agora, como tudo, acelerou também o passo, de uma maneira muito forte, né? Isso eu vejo que é uma das grandes oportunidades, né, dentro desse pós-momento que nós estamos vivendo. O que tu acha e o que tu colocas aí de oportunidades para as empresas brasileiras? Tem muitas empresas brasileiras que desenvolvem, né, nos polos de tecnologia aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem muitos polos aqui de entretenimento, desenvolvimento de softwares, enfim, e aplicativos para jogos, como também lá no Nordeste. Enfim, tem muitos polos aqui de tecnologia no Brasil que podem aproveitar essa oportunidade. Vamos lá, isso é outra área bem e muito interessante. E aí nós não estamos falando de realidade virtual só na área de games. Nós estamos, por exemplo, conversando com a turma lá de Santa Maria, do polo de indústria de defesa, porque eles também têm soluções na área virtual que podem ser interessantes aqui para a Europa. Ou seja, tudo que, digamos assim, na área de virtual, que leva à integração de ambientes de trabalho, é tudo incipiente aqui. Indústria de defesa onde é que empresas brasileiras têm ótimas oportunidades, porque eles vão ter que investir 2% do PIB. A Alemanha, acho que hoje investe 1,3% do PIB. E aí nós temos, por exemplo, nessa área também, projetos bem interessantes para empresas brasileiras. Sim, saúde, Healthtech, todas aqui em Berlim, estão todas as sedes das grandes empresas, uma Pfizer está aqui, uma Bayer está aqui, e outra coisa, a partir do momento que as empresas elas estão presentes aqui, vocês têm que perceber como a conversa muda. E nós estamos falando de questões de internacionalização. Sim, ou seja, respondendo a tua pergunta inicial e já dando um passo além, sim, áreas virtuais, tanto, digamos, tudo que é integração, tudo que games também, o mercado europeu é muito forte em games e plataformas aqui, digamos assim, a Ubisoft aqui em Berlim, inclusive, diversos pessoais desenvolvendo atividades por aqui. Mas, na questão de internacionalização, qual é a abordagem? É uma coisa muito simples, digamos assim. Hoje, a realidade dos mercados é que os fornecedores estão próximos dos clientes. Ou seja,
a empresa brasileira que quer se internacionalizar, ela tem que estar próximo dos clientes dele. Não adianta querer fazer as coisas do Brasil por controle remoto, que isso não rola. Ou seja, o pessoal ainda quer o contato pessoal, essa coisa, mandei um e-mail. Aí, vê quem é que vai responder esse e-mail. Tu precisa estar próximo do cliente. E aí, nós estamos falando de internacionalização, que é fazendo a volta aqui para o nosso coisa. Como é que isso se dá? Existe, hoje em dia, a possibilidade de ter escritórios virtuais. Nós, inclusive, temos aqui no Sebrae, no cluster de empresas brasileiras, onde é que nós temos, por exemplo, o escritório virtual de uma empresa de indústria 4.0 do Brasil. E esse pessoal ganhou uma concorrência na Gerdau, porque, ao contrário do concorrente deles, eles estavam internacionalizados com o escritório virtual conosco. Ou seja, a Gerdau entendeu que isso possibilitava para eles P&D, pesquisa e desenvolvimento, e trazer atividades novas aqui para o Brasil. Eles ganharam a concorrência, ao contrário da empresa deles, que não tinha nenhuma estrutura própria fora. Então, só para ter, digamos, dado essa contextualização também. E aí, o outro ponto é, a partir do momento, e isso foi uma conversa que nós tivemos hoje aqui. Porque existe o pessoal que diz assim, que é principalmente a turma técnica. Eu só vou montar a minha estrutura lá no exterior quando eu tiver uns 4, 5, 6 contatos, né? E o pessoal vai ter me contratado. Não, o contrário é a realidade. Monte estrutura, que estrutura gera negócio. Não queira fazer negócio sem estrutura. E isso é uma coisa elementar e básica do ambiente internacional. Tá? Respondida essa pergunta? Sim, sim, eu acho que nós temos essa grande oportunidade aí nessa questão que envolve todos esses ambientes virtuais. E eu pergunto assim, em termos de existe uma diferença muito grande daquilo que se produz aqui, daquilo que se desenvolve aqui com aquilo que está na Europa hoje, para que a gente entenda que aquela empresa que está aqui hoje, né, tem essa questão que você falou no início, né, talvez de uma baixa autoestima nossa aqui, de nossa, o que vem lá de fora é melhor, né? Mas eu acho que isso cai por terra, né? Então, cai por terra. Temos aqui no Sebrae, inclusive, uma empresa que é um cara que trabalhou numa grande empresa de desenvolvimento no Brasil, e ele é desenvolvedor full stack, e ele me passou um insight bem interessante, inclusive, nesse sentido. O pessoal da TI aqui está se debatendo com problemas que o Brasil tinha há 10 anos atrás. Ou seja, a dinâmica do mercado brasileiro é tamanha que ela gera demandas e soluções e necessidade de estruturação muito mais antes que aqui. O pessoal aqui é muito ainda devagar, não tem esse pique que as empresas brasileiras têm na área de TI. E isso é uma grande oportunidade para as empresas da área de TI. Agora, me concretiza um pouquinho mais essa tua pergunta que me colocaste aqui. Sim, existe o pessoal acha que não tem capacidade. Não. Para início de conversa, programadores trabalham tudo em inglês. Ou seja, o ambiente no Brasil e aqui é idêntico. Tu não tem mais problema de comunicação. Problema de comunicação, praticamente, na área de TI, ela não existe, porque todo mundo fala inglês. Isso é de menos. E isso é tanto que praticamente todas as grandes empresas, N24, N26, Zalando, todo o pessoal está com uma equipe de TI do Brasil. Se vocês entrarem aí, por exemplo, como é que é? No Slack, tem lá o Brasil Tech Experts, uma coisa assim. É incrível o quanto tem de gente por aqui. Tá? Respondi a pergunta? Respondido, está respondido. Vou passar a palavra ao Antonioni agora para ele dar continuidade aí. Eu ia te perguntar, Vuelta, você enfatizou essa questão da necessidade de estar próximo ao cliente, né? Como é que você percebe que isso seria possível nesse momento em que
por exemplo, os aviões estão no chão, né? Então as viagens internacionais estão prejudicadas e estarão por um bom tempo. Como é que você acha que, mesmo estando aqui no Brasil, né, as empresas poderiam startar uma primeira aproximação do mercado, né, e fazer prospecções, estudos, enfim. E qual é a melhor metodologia para isso? Tá? Como é que você também comentou no início? Algumas empresas pensam que estão fazendo internacionalização, mas não estão. Qual é a maneira correta? Né? Qual é ok, estar próximo, fazer primeiro investimento na infraestrutura e depois ir buscar negócio? Legal. Mas, além disso, o que mais está por volta em termos de estratégia? Ou seja, qual é a melhor atitude para a empresa, a melhor estratégia e como que ela consegue, nesse momento que, enfim, está tudo virtual, como é que ela consegue iniciar isso se ela tem que estar olho no olho, como você disse, né, próxima do cliente? Então, tem casos e casos, mas como é que seria a abordagem de uma forma geral? Antes da época do corona, a gente recomendava o famoso vai ver. Vai ver significa fazer uma imersão. O que é imersão na prática? Imersão é o pessoal vem aqui, se instala conosco, fica aqui umas 2 semanas, a gente leva eles de cabo a rabo, vai ter conversa aqui com empresa X, com empresa Y. Ou seja, antes mesmo de o pessoal pensar em como é que eu vou botar a minha perna lá fora, a ideia sempre era, digamos assim, de conhecer o ambiente para ver se isso realmente era uma coisa que valia a pena. Agora, em época de corona, o avião não está funcionando, é o que tu falaste, mas os contatos continuam. Qual seria uma abordagem, uma possível abordagem? Claro que cada caso é um caso. Para início de conversa, eu acho que tudo parte também, hoje tem muita coisa online, de uma pesquisa bem efetuada da turma do Brasil, para identificar qual é o mercado. Né? Pode ser que o mercado não seja a Alemanha, pode ser que o mercado seja a Espanha, dependendo do produto. Pode ser que o mercado seja a Hungria, dependendo do produto. Pode ser que seja na Itália. Tudo isso parte de uma preparação, ou seja, de uma pesquisa. Depois que tu faz a pesquisa, tu tem que validar a pesquisa. Então, validou a pesquisa, dá para ver, opa, tem digamos, uma certa atividade, uma possibilidade. Aí depende muito do que a empresa está fazendo. Se a empresa precisa de uma mera, digamos assim, estrutura no exterior, não há necessidade de nenhum faturamento, nada nesse caso, ela precisa ter algo para botar no site, inclusive para comunicar para o cliente, olha, nós já temos uma estrutura lá fora, algo que, digamos, já estamos próximo de vocês, já fizemos certo dever de casa. Aí, como naquele caso da empresa de indústria 4.0 que eu mencionei para vocês, um escritório virtual é algo completamente suficiente e algo que praticamente significa um investimento bem, mas muito bem modesto para a empresa. O que é um escritório virtual? O escritório virtual nada é que um endereço físico, onde é que a empresa recebe correspondência, onde é que ela pode receber contatos, ou seja, ela tem um escritório de representação do exterior. Não precisa ser uma coisa própria, pode ser terceirizado, tipo o que nós fizemos aqui no Sebrae também, e aí tem diversas outras empresas que disponibilizam isso. Aí o escritório virtual, ele serve também como ferramenta de marketing para botar no site e dizer, quando se faz contatos com as empresas também, dizer, olha, nós já estamos próximos de vocês. Falando de contato com a empresa, o pessoal também aqui não morreu tudo. Tem muita gente que ainda está trabalhando aqui, empresas ainda estão funcionando. Empresas, digamos assim, o pessoal está em home office também, então eles têm tempo para conversar. E o pessoal aqui conversa muito mais abertamente que vocês imaginam. Vou dar um exemplo para vocês. Um pouquinho diferente também, não na área de TI, mas outra coisa. Nós estávamos acompanhando uma empresa que produz, que está representando aqui na Europa polpas de fruta e sucos congelados, e fomos conversar com a maior empresa, a maior rede de supermercados aqui da Alemanha.
e na linha premium, tipo um Zafari, aqui da Alemanha, chamado Edeka. Chegamos lá, tivemos uma boa conversa, bateu o santo, entre aspas, eles abriram para nós as planilhas deles. Mostraram, olha, estamos encomendando tanto disso, tanto daquilo, tanto aqui, tanto disso aqui, vamos fazer dessa forma, a conversa avançou, o João, que é o meu sócio aqui, ele foi, visitou a engarrafadora deles, trabalha 24 horas, e eles disseram, olha, nós vamos trabalhar para botar vocês aqui. O que eu quero dizer com uma coisa dessas é que o pessoal aqui, essa empresa havia se internacionalizado conosco antes, havia aberto uma pessoa jurídica aqui, isso instaurou muita confiança no cliente, porque eles disseram assim, opa, temos uma pessoa jurídica no mesmo ambiente, dá para fazer negócio, nós queremos comprar de vocês se organizam no Brasil. Com isso, o que eu quero dizer com isso é que a conversa que o pessoal tem aqui, a partir do momento que existe uma proximidade e existe estrutura, ela vai muito além do que ocorre no Brasil. As conversas são muito mais diretas e abertas, e elas permitem, digamos, desenvolver coisas conjuntamente. Mesmo em época de corona, mesmo em época de pandemia, esse pessoal está acessível. Ou seja, monte um plano de negócios, produza uma boa documentação. Não queira, digamos, fazer o contato, eu tenho uma ideia, eu gostaria de saber o que vocês acham. Não, não é a coisa assim. Isso tem que haver um certo grau de concretização, porque tu só tem um cartucho para queimar. E esse cartucho tem que ser muito bem colocado, ou seja, preparar a empresa bem, se estruturar e, com base nessa estrutura, fazer a abordagem do cliente. A probabilidade de dar certo é enorme, digamos assim. A abertura na comunicação aqui é muito, muito grande. E eu considero essa, de novo, voltando àquela frase inicial, crie estrutura gera negócio. Não queira fazer negócio sem estrutura. Isso foi uma máxima da minha empresa aqui também e ela deu muito certo. Então, essa estratégia, então, de você ter uma presença, né, ainda que virtual, local, né, por um escritório virtual que seja. Mas já é direto isso aí, isso configura internacionalização. Perfeito. Tá. Isso bom, eu posso fazer essa contratação, por exemplo, desse serviço e não ter uma empresa consolidada, uma empresa negócio na Alemanha sem ter uma empresa na Alemanha. Mas a gente também pode ter uma empresa na Alemanha. E aí eu te pergunto, que tipo de incentivos locais existem para uma empresa abrir na Alemanha e se há possibilidade de você atrair fundos de investimento para, por exemplo, uma startup que tem não vou dizer uma ideia, porque você já disse que uma ideia não serve, né? Mas uma startup que já tem um produto consolidado na área, uma fintech, por exemplo, tá? Ou uma health tech, por exemplo. Ela já está consolidada, ela já tem um produto, já fez as suas provas de conceito, seu MVP, já tem mercado, e aí ela quer iniciar a operação, ela vai iniciar de uma forma tímida, né, criando uma empresa na Alemanha dentro de uma incubadora, de um coworking, seja lá como for. É possível esse processo e existem que incentivos locais para isso e que tipo de fundos de investimento esse processo. Tá, são diversas perguntas, depois tu vai me lembrar caso eu tenha esquecido algo, tá? Mas a coisa aqui é um sonho, um paraíso. Inclusive, a gente usa o termo paraíso legal, ao contrário de pessoas que vão para paraísos fiscais. Só para vocês terem uma ideia, com essa coisa do Covid aqui na Alemanha, o governo liberou para toda e qualquer empresa ter 20 funcionários, nas quais se enquadraria, e nós, inclusive, nos enquadramos também, 19 mil euros que foram depositados em 24 horas na conta da empresa.
com medida imediata, sem discussão. A segunda possibilidade é de pedir créditos até 0,5 milhões de euros, ou seja, meio milhão de euros, com carência de 3 anos e juros zero. Ou seja, digamos assim, quem tivesse montado uma PJ aqui, já estava com pelo menos 2 anos de recuperação pago, só nesse auxílio imediato. Berlim batia já há 2 anos atrás Londres em matéria de capital de venture capital. Existe aqui diversos investidores anjos. Existe o Berlin Partner, que é tipo um Apex de Berlim, da capital Alemanha, que lá monta diversos eventos com investidores anjos. Ou seja, existe todo um ecossistema voltado, porque claro, senão não seria capital das startups na Europa. Existe todo um ecossistema de internacionalização, de apoio a pequenas empresas de tecnologia. Inclusive, houve recentemente um pronunciamento do ministro da Economia dizendo que as startups ainda teriam benefícios adicionais àqueles 14 mil euros. Ou seja, toda e qualquer empresa que está se montando aqui, ela recebe já um benefício decorrência, seja a crise como oportunidade. E, além disso, o ambiente de financiamento, por exemplo, existem financiamentos do KfW, que é o Bacen, o BNDES da Alemanha. Esses financiamentos, para vocês terem uma ideia, são créditos adicionais que onde é que a KfW são solicitados pelo banco, mas o KfW assume 100% do risco. Precisa-se de um bom business plan para apresentar a atividade, mas havendo isso, esses financiamentos ocorrem. Tá, o que mais? O que eu acabei esquecendo, Antônio? O que mais estava na tua pergunta? Não, eu acredito que é isso, né? Que benefícios locais existem para... Você comentou de benefícios emergenciais, eu acredito que existam benefícios que são, digamos, normais, né? Que já existiam e que possivelmente continuarão existindo no pós-pandemia, né? E aí eu perguntei também, e você comentou que existem muitos fundos, né, de investimento que também investidores anjos para aportar em startups, mas também fundos de investimento para aportar em empresas mais estabelecidas há mais tempo, vamos dizer assim. Inclusive, tu pode utilizar uma PJ constituída aqui para captação de investimentos para transferência no Brasil. Ou seja, a própria PJ que é constituída aqui, ela serve como um catalisador para as atividades da empresa no Brasil. Ela mesma, ela direciona os fundos. Por exemplo, nós estávamos conversando com uma empresa na área de crowdfunding, que estava justamente na área ambiental, querendo montar uma plataforma de captação de crowdfunding aqui para investimentos em projetos ambientais no Brasil. Então, por exemplo, está aí uma outra possibilidade. E esse pessoal, porque aqui existem diversos financiamentos direcionados à área ambiental que eles poderiam se beneficiar. As próprias estruturas aqui, elas são bem diferentes do Brasil. É um sonho para o empresário. Porque, por exemplo, falando de matéria de bitributação, inclusive, empresas brasileiras que vêm se internacionalizar na Europa não são tributadas pelo governo alemão. Empresas europeias que vão se estabelecer no Brasil são pelo governo brasileiro. Ou seja, os brasileiros restam privilegiados. Porque aqui tu não precisa abrir um CNPJ da empresa brasileira que vai participar do quadro societário de uma empresa alemã. A Alemanha não tributa. Inclusive, nós temos aqui na Alemanha uma pessoa jurídica que se chama Comandita Limitada. Ela é uma empresa, uma sociedade capital que não paga IRPJ, e para os sócios, que são praticamente os sócios da empresa, não são tributados com IRPF porque não terem aqui seu domicílio fiscal. Atividade praticamente fora o imposto comercial não é tributada.
Por isso que a gente chama isso aqui de paraíso legal, ao contrário de paraíso fiscal. Ou seja, essas são coisas assim que o pessoal, por mero desconhecimento, muito da visão do empresário brasileiro vai para os Estados Unidos. Vale do Silício, papapá. Mas quando se percebe o quanto o ambiente é favorável aqui para a internacionalização, não somente pelas oportunidades que a gente conversou, mas também pelos financiamentos. E o terceiro pilar são aqui as estruturas de internacionalização, as pessoas jurídicas que podem ser utilizadas no contexto aqui. Nós estamos falando de um conjunto que, digamos, a única explicação que eu tenho para que não tenham mais empresas brasileiras aqui é o desconhecimento digamos, das diversas possibilidades que existem por aqui. Legal, muito legal. Eu acho que a gente está chegando no tempo aqui, já passamos 50 minutos, né? E eu quero agradecer a participação do Paulo aí, ficando até tarde acordado, né? Daqui a pouco vai direto para a cama, né? Já quase meia-noite aí, né? E agradeço, acho que tem muito assunto ainda para a gente falar. Aqui é a série que eu perdi hoje. E tem muito assunto ainda para a gente abordar. Eu acho que podemos agendar uma nova oportunidade, né, Antonioni? A gente voltar a esse assunto, talvez esclarecer um pouco mais todo esse processo de internacionalização, o que tem que ser feito passo a passo, para que uma empresa possa aproveitar todas as oportunidades que existem aí na Alemanha, principalmente. Nós falamos da Alemanha muito, mas na Europa em geral. Então, acho que realmente nós temos aí um assunto que pode ser expandido muito mais ainda, né? E eu só queria convidar o pessoal, né? A gente está fazendo essa série de lives, agora nós teremos uma outra live na quinta-feira às 18 horas. O nosso assunto ainda vamos comunicar, mas provavelmente seja o marketing depois da pandemia, né? Um assunto legal, né? Que vamos trabalhar como é que vai ser o marketing depois da pandemia. Será que a gente vai continuar fazendo o marketing tradicional? Será que o marketing agora vai ser tudo digital? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas nós temos que comunicar que nós estamos lançando, né? Nós lançamos na semana passada o nosso Mastermind Fênix, ressurgindo das cinzas após a pandemia. Esse Mastermind é para 20 empresários, apenas 20 gestores de empresas, que querem, a partir de maio, desenvolver um planejamento para chegar lá em dezembro com uma empresa ainda saudável, lucrativa, aproveitando todas essas oportunidades que surgirão após a pandemia. Vamos trabalhar vários assuntos dentro desse nosso Mastermind. Serão 120 horas trabalhadas, todas online, 2 encontros semanais de 2 horas. E vamos trabalhar, então, com várias vertentes. Na vertente de recursos humanos, a vertente de marketing, de vendas, financeiro, mercados internacionais, enfim. Nós vamos ter várias vertentes dentro desse nosso programa e os participantes vão poder conduzir tudo isso com seus problemas e com soluções que vão ser, vamos dizer assim, levantadas por eles e pelos nossos especialistas que vão estar conduzindo esse Mastermind. Quem tiver interesse nesse nosso programa, entre em contato com a SoftSul ou pergunta aqui para nós aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, da SoftSul. Mais informações, são apenas 20 vagas. Então, a gente vai selecionar essas 20 vagas. Na verdade, a pessoa vai entrar em contato com a gente vai fazer uma entrevista e vamos ver se ela tem condições de participar desse nosso Mastermind, tá bom? Então, quem tiver interesse, coloca aí a sua mensagem para que a gente possa fazer o contato, tá bem? E então, agradecemos aí, eu vou passar a palavra agora para o Antonioni, que faça aí os agradecimentos finais aí. Eu só gostaria de agradecer, então, ao Paulo Buelter, nosso convidado de hoje, né, que ficou até tarde aí, visto o fuso horário que ele se encontra, né? Agradecer ao Paulo Guerra, né, que também estruturou toda essa parte aí da técnica e é nosso parceiro no Mastermind Fênix. Agradecer a todos vocês que tiveram, né, a paciência de nos acompanharem aí, seja pela live da SoftSul, seja do Instagram do Paulo ou pelo YouTube. Tá? Então, um abraço a todos, muito boa noite.